Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Números 11, versículo 23. Deus fez uma promessa positiva a Moisés. Por um mês inteiro, ele alimentaria com carne a imensa multidão no deserto. Moisés, sendo tomado por um acesso de incredulidade, olha para os recursos ao redor e fica confuso quanto à maneira como a promessa poderia ser cumprida. Ele olhou para a criatura em vez de olhar para o Criador. Mas o Criador esperava que a criatura cumprisse a promessa para ele? Não. Aquele que faz a promessa sempre a cumpre por sua própria onipotência. Se ele fala, está feito, feito por ele. Suas promessas não dependem de cooperação da insignificante força do homem para serem cumpridas. Logo, podemos perceber o erro que Moisés cometeu. E como é comum fazermos o mesmo, Deus prometeu suprir nossas necessidades e procuramos a criatura para realizar o que Deus prometeu. E então, por percebermos que a criatura é fraca e insignificante, caímos em descrença, porque, afinal, procuramos na criatura. Você olhará para o Polo Norte para colher frutos maduros ao sol? Na verdade, ao fazer isso, não parecerá mais tolo do que ao buscar força no fraco e querer que a criatura faça o trabalho do Criador. Vamos então colocar a questão corretamente. O terreno da fé não é a suficiência dos meios visíveis para o desempenho da promessa, mas a plena suficiência do Deus invisível, que certamente cumprirá o que falou. Se após virmos claramente que o ônus reside no Senhor e não na criatura, ousarmos cair em desconfiança e a pergunta de Deus voltar poderosamente para nós, ter-se-ia encurtada a mão do Senhor? Pode acontecer também em sua misericórdia, que juntamente com essa questão poderá brotar em nossa alma essa declaração abençoada. Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Que maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. O Senhor é poderoso. Se o Senhor falou algo, Ele vai cumprir. Lembre-se do que o Senhor Jesus disse, que ninguém poderia nos arrebatar de suas mãos, da mão do nosso Deus. Então, se o Senhor Jesus falou isso, você pode confiar plenamente, de todo o teu coração, porque estamos seguros. E a palavra de Deus também diz que Ele começou a boa obra em nós. Foi o Senhor que te escolheu antes da fundação do mundo. Foi o Senhor que te trouxe para Ele, que te reviveu. Foi Ele. Então, se foi Deus, confie. Confie que você está seguro. Confie que Ele vai completar a boa obra que Ele começou. O nosso Deus é poderoso. Não importa as circunstâncias, não importa a situação. Se Deus falar algo, Ele vai fazer. Ele vai cumprir. E quando Deus fala, não existe nada e nem ninguém que pode impedir a vontade de Deus de ser feita. Tem pessoas que acham que Deus é obrigado a fazer o que a gente quer, mas não é assim. Eu já ouvi um pastor falando uma vez que você tem que colocar Deus na parede. Se você quer algo, coloque Deus na parede. Que blasfêmia é essa, irmãos? Se aquilo que você está desejando não for da vontade de Deus, você vai conseguir botar Deus na parede para Ele fazer o que você quer? Não vai. Mas se for da vontade de Deus, Ele vai fazer. Ele vai. Porque Ele pode, Ele tem poder, Ele é o Senhor. E a sua palavra é poderosa. A sua palavra dá vida. A sua palavra traz à existência coisas que não existem. Então, confie no Senhor. Não confie em circunstâncias, não confie na criatura. Confie no Criador. Se você quer viver decepcionado, coloque a sua confiança, a sua esperança na criatura. Mas se você quer viver em paz, com a confiança de que tudo o que acontece na sua vida está sob o controle de Deus, porque está, então continue confiando no Senhor. Não olhe para as situações, não olhe para as circunstâncias ou para a criatura. Olhe diretamente para o Criador, aquele que criou todas as coisas. Veja como o universo para nós parece infinito. Só que Deus é infinitamente maior do que o universo que Ele criou. Irmãos, o nosso Deus é poderoso. A mão do Senhor não se encurtou. Se a tua situação parece impossível, se alegre, porque Deus é especialista em fazer o impossível. Ele é. Descanse no Senhor. Ore antes de dormir e depois de orar, coloque a sua cabeça no travesseiro tranquilo e fala: Senhor, a tua vontade é maravilhosa. Tudo aquilo que o Senhor fala acontece. Tudo aquilo que o Senhor quer, o Senhor faz.
porque somente o Senhor é Deus, somente o Senhor. E fale para Ele: não permita, Senhor, que eu viva atrás das minhas vontades, mas que eu faça a Tua vontade, Senhor, porque ela é boa e agradável. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.